povo sem pedigree, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Beatriz Bueno, eu sou terapeuta intuitiva e holística e eu sou aluna de produção cultural da UF e hoje eu estou aqui como sua professora no Instituto Vira-Latas Letrados, que é uma escola de conhecimento e autoconhecimento racial brasileiro para te ensinar aquilo que não ensinam nas escolas tradicionais. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o que foi o imperialismo. Isso é história mundial, não é só do Brasil, mas eu vou trazer para vocês como que isso influenciou na ideologia brasileira, como que isso influencia nos dias de hoje pro racismo que a gente tem estrutural na nossa sociedade e também no mundo, né, gente? Então vamos lá. Gente, a abolição da escravidão foi incentivada pela Inglaterra porque eles começaram uma revolução industrial e os interesses começaram a ser diferentes. Com a Revolução Industrial, você precisa ter um mercado consumidor, você precisa ter pessoas para comprar esses produtos que as novas fábricas estavam fazendo. Então, a escravidão deixa de ser interessante de uma forma econômica. Não é que os ingleses eram bonzinhos, por isso eles estavam proibindo o tráfico negreiro, não. Foi por causa de interesses econômicos que eles forçaram e pressionaram o planeta inteiro a não ter mais o regime de escravidão que a gente teve até o século XIX. Então, neste momento, os interesses eles se transformam e começa uma era cientificista ali na Europa, influenciando o mundo todo, porque antes, no colonialismo, porque quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando de neocolonialismo, que é esse novo colonialismo. E no colonialismo antigo, que a gente já conhece, que a gente já falou nas aulas anteriores, os interesses eram diferentes, era o interesse da matéria-prima, da cana, do café, do tabaco, e agora mudam. Essa exploração que acontecia aqui no Brasil antes da proclamação da República, nas Américas do Norte também, e nas Américas espanholas também, aqui os nossos irmãos latinos, tinha muita justificativa cristã da igreja, era uma colonização baseada em levar a expansão da fé cristã. Enquanto que quando o imperialismo começa, depois da Revolução Industrial, o pensamento científico começa a se expandir e eles precisam de uma nova justificativa para explorar essas terras, para fazer aquilo que eles estavam fazendo, para justificar a violência que eles estavam fazendo contra os povos, que no imperialismo foram os povos africanos e asiáticos. Esse é o cenário que vai dar espaço para a Primeira Guerra Mundial, porque esses países começam a competir para expandir suas terras e a gente tem ali envolvido não só países europeus, como a Alemanha, como a Inglaterra, mas também a gente tem os Estados Unidos entrando nessa, o Japão também. Eles começam a invadir vários lugares da África, transformando esses lugares em colônias, controlando, dominando economicamente esses lugares. Nesse momento, médicos, cientistas de todas as áreas, sociólogos, começam a apoiar esse imperialismo baseado no que ficou conhecido como darwinismo social. O que foi o darwinismo social? Eles pegaram aquela teoria de Darwin, que fala da evolução das espécies, e segundo os estudos de Darwin, a primeira espécie humana que apareceu foi na África, e depois, conforme a evolução foi acontecendo, a gente chegou no último, que foi o homem branco, os fenótipos desse homem branco caucasiano. E essas características na natureza surgiram depois. Não significa que ele é melhor, que ele é mais evoluído, que é mais inteligente ou mais capaz do que aquele homem que surgiu na África, de maneira nenhuma, Biologicamente, hoje em dia a gente já sabe que nós temos todos as mesmas capacidades. Que essas diferenciações biológicas, seja pela cor da pele ou pelas características, não definem o potencial daquilo que a gente pode fazer. Então, foi uma interpretação errada feita para dominar esses povos africanos e também os que foram chamados de mongoloides. Nesse grupo de mongoloides estavam os povos originários das Américas, que a gente conhece como indígenas, e também estavam os povos asiáticos, esses que têm o olhinho puxadinho, eles eram considerados os mongoloides, os negros, negroides, e os caucasianos, eles consideraram que era o povo mais evoluído.
né, que era a espécie da raça humana que deveria se manter porque era civilizada. E essa foi uma interpretação completamente distorcida, né, gente? Essa interpretação poderia ser muito diferente. Poderia ser, por exemplo, de que os africanos vieram antes, então eles devem ser respeitados e eles devem ser ouvidos, porque eles conhecem essa terra há mais tempo do que o caucasiano. Mas eles precisavam de uma justificativa para matar, para subjugar, para hierarquizar a espécie humana a próprio favor e para expandir essa ideologia capitalista que estava nascendo ali na Revolução Industrial. Nesse momento foi se fortalecendo esse pensamento evolucionista, né, gente? Quando a gente não estuda, não aprofunda, crescendo nessa sociedade, a gente realmente passa a acreditar que o homem civilizado, da forma como a maioria de nós vive hoje, urbano, na cidade, com essas casinhas de tijolo, com mercado, que ele é mais evoluído do que o homem que vive na mata, na floresta. Essa informação ela é colocada na nossa cabeça, como se esses povos que vivem na mata, em tribos, como se eles fossem uma infância da humanidade e que o homem civilizado, com pensamento científico, que estuda em universidades, fosse melhor, fosse mais evoluído. Mas isso é uma mentira. E qual é o argumento principal para eu falar para vocês que isso é mentira? Que, gente, se essa urbanização, essa civilização fosse mais evoluída e melhor, não acabaria gerando numa Primeira Guerra Mundial, depois uma Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, né, que gera a morte do planeta. Né? Então, o ponto de vista que a gente pode usar e que eu vou utilizar como parâmetro aqui na minha escola é sempre a gente focar em quais são aqueles conceitos, aquelas ideologias que potencializam mais a vida humana, o bem-estar humano. E esse pensamento urbano, científico, civilizado desse homem branco europeu tem mostrado pra gente que não potencializa a vida, que destrói o planeta. A gente tem essas ferramentas tecnológicas, a gente destrói uns aos outros com elas, né? Então a gente saiu de uma era lá quando o Brasil foi colonizado, em que a religião também era usada de uma forma completamente sem consciência, também para matar, também para dominar, e isso não é bom, que é uma espiritualidade distorcida, e depois a gente tem a ciência distorcida. Ou seja, gente, nenhuma dessas formas de viver, seja no meio urbano, seja na floresta, seja sendo mais espiritualizado ou mais científico, nenhuma é melhor do que a outra, elas são diferentes. Mas se qualquer uma delas for usada com inconsciência, pode gerar malefícios para uma sociedade, para uma humanidade, para um grupo específico, para um indivíduo. Então é importante a gente perceber que não existe mais evoluído e menos evoluído. Existem culturas diferentes, pessoas diferentes. E é possível fazer uma integração desses conhecimentos. Não precisa matar, não precisa acabar com o outro. Se tem pessoas, grupos que querem viver em tribos, eles devem ser respeitados. Então, os indígenas estão sendo extremamente desrespeitados pelo atual governo. E a gente já teve, esse atual presidente, esse vídeo, eu não sei quando que você está vendo ele, mas ele está sendo gravado em 2021. O atual presidente fala, já passou da hora dos indígenas virem para a cidade, para a sociedade. Sendo que esse é um pensamento que não respeita a cultura do outro, não respeita o lugar do outro, o espaço do outro. É um pensamento de que todo mundo tem que aderir a essa superurbanização, a essa superglobalização, e todo mundo tem que ficar vivendo a mesma vida em todo o canto do planeta. Isso é extremamente prejudicial para a nossa convivência como seres humanos nesse planeta inteiro. Eu coloquei aqui também outra palavra-chave desse momento, que é a palavra eugenia, que também é um nome dado a essas teorias que colocam esse homem branco como aquele puro, o ideal perfeito. Esse momento foi muito violento para a África, principalmente, e no final do século XIX, 1870 e alguma coisa, eles assinam lá na Europa o Tratado de Berlim, na Alemanha, que vai definir os países da África. Se você pega o mapa da África, você vai ver que tem divisões que parecem que foram feitas com uma régua, porque um monte de europeu pegou o mapa da África, dividiu e falou, esse país aqui é meu, esse daqui é seu, esse daqui é do outro. E é por isso que hoje em dia a gente tem tantos conflitos no continente africano, porque eles tinham tribos, etnias diferentes e de repente veio alguém de fora, de uma outra cultura, e juntou todos eles numa massa, num lugar, e falou, esse aqui
é o seu país, se virem. Isso causa consequências no continente africano até hoje, até porque esse imperialismo foi praticamente anteontem. É muito recente isso aqui que eu tô falando com vocês. E agora a gente vai falar de como o Brasil fica afetado nessa história, né? Que entra a teoria do embranquecimento. No meio dessas discussões raciais rolando pelo planeta inteiro, esses médicos, esses cientistas, esses falsos cientistas falando da hierarquização das raças, o Brasil fica estabelecido que o Brasil não deu certo, né, porque a gente estava com uma série de problemas econômicos que a gente tem até hoje. Eles estabelecem que o Brasil foi um país que não deu certo porque era um país muito escuro, porque tinha muitas raças inferiores, negros e indígenas, e que não tinha como dar certo uma civilização cheia dessa raça, que era uma raça preguiçosa, que era uma raça inferior. Não só essas raças inferiores, mas o mestiço, que é a maioria de nós, era considerado pior ainda, pior que o negro, pior que o indígena. O mestiço era considerado um ser degenerado que ia desaparecer ao longo do tempo nessa corrida das espécies, como se o mestiço não tivesse chance, nessa evolução não ia mais existir mestiço. E aí começa esse incentivo de trazer imigrantes brancos europeus para branquear o Brasil. Aí tem até uma pintura que a gente sempre vê na escola que eu vou colocar aqui pra vocês, que é muito famosa, né? Que tem uma mulher mestiça com uma criança branca no colo, um homem branco do lado, e seria a avó negra, né? Dando graças a Deus que a criança nasceu branca. E até hoje a gente é contaminado dessa ideologia. Então tem muitas famílias negras que incentivam os filhos a se relacionar com gente branca pra melhorar a família, pra embranquecer a família. Isso vem de lá de trás, é importante a gente conhecer essa história. Então os europeus chegam no Brasil, fazem tudo o que eles fizeram, que a gente estudou nas aulas anteriores, escravizam, matam, estupram, tiram toda a matéria-prima, vão embora e depois eles falam que a gente não tá dando certo porque a população é escura, não por causa da violência, não por causa de tudo que eles fizeram, né? Isso que vai diferenciar bastante também a história racial do Brasil da história racial dos Estados Unidos. Como eu falei na aula 002 para vocês, respondendo o questionamento se existe racismo no Brasil, a nossa trajetória já é bem diferente devido à mentalidade dos colonizadores que chegaram aqui. Porque os portugueses e os espanhóis, eles se misturavam com as indígenas, eles tinham essas relações, estupros. Enquanto nos Estados Unidos, eles só mataram toda a população local para colocar o acampamento deles. Então, desde aquele início, já tem uma história diferente, né, de por que o Brasil é muito mais miscigenado. Mas esse é outro momento, porque nos Estados Unidos não teve essa teoria do embranquecimento. Lá, na verdade, teve a segregação, que por décadas separou a população negra da população branca. Então, através do conhecimento dessa história, a gente já pode ir percebendo por que é tão difícil o processo de autodeclaração no Brasil. Quantas pessoas não me mandam inbox lá no meu Instagram ou comentam aqui no YouTube, não sei o que eu sou, tenho características indígenas, tenho características negras, tenho família branca também, e quando eu me declaro uma coisa, falam você não é isso, e quando eu me declaro outra, vem e falam você não é isso. Por que é tão complicado pra gente? Por causa dessa história. E a gente vai falar disso mais pra frente, que eu vou fazer os vídeos sobre colorismo, sobre as problemáticas do colorismo, né? Sobre os pontos positivos dessa teoria do colorismo, mas também sobre as dificuldades de uma aplicação efetiva em toda a população brasileira de compreender essa teoria, né? De se declarar negro e se declarar indígena, esquecendo que pardo existe, sendo que a gente tem uma história com a miscigenação muito forte. A gente vai estar falando sobre esses assuntos nos próximos vídeos. Me acompanhem, venham comigo que a gente ainda vai fazer muita coisa linda aqui. E por hoje é isso que eu vou falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você tem algum comentário positivo também, deixa aqui, que eu adoro ler os comentários de vocês. Divulga a escola pra alguém que você acha que precisa aprender essas coisas, que não aprendeu essas coisas na escola. Ativa as notificações para não perder nenhuma aula. Toda terça às 18 horas eu estarei aqui com um vídeo novo. Eu espero vocês no próximo vídeo.